Olá, alunos. Eu sou o professor Barreto e, como nosso primeiro vídeo, vamos introduzir um estudo sobre os modelos atômicos. A primeira menção aos átomos remonta a muitos anos atrás, com os nossos filósofos primeiros conhecidos por pré-socráticos, ali da filosofia clássica, ou também conhecidos por filósofos da natureza. Bem, esses filósofos primeiros, eles se centravam no estudo dos fenômenos naturais. Eles queriam desvendar os fenômenos naturais, que anteriormente tinham fundamento, tinham explicação com base nos mitos, né, nos deuses. Então, uma de suas principais preocupações era a busca da arqué, o que viria a ser essa arqué. A arqué, para aqueles filósofos, seria um elemento que seria a base de tudo, o que compõe o universo inteiro. Para Tales, era a água quem haveria de ser o princípio de tudo. Por em suas observações constatar que em praticamente tudo na natureza este elemento se apresentava. Para Anaximenes, era o ar, em razão de se prestar a variações e também pela necessidade vital deste elemento para todos os seres. Para ele, o ar se condensa e transforma-se em água, se condensa mais e transforma-se em terra e em pedra por fim. Afora outros tantos filósofos, como Heráclito, para o qual o princípio de tudo era o fogo, Pitágoras e os pitagóricos, para os quais os números eram quem constavam como a essência de tudo, e também Empédocles, para o qual a base de tudo estavam nos quatro elementos, respectivamente terra, ar, água e fogo. Até chegarmos finalmente aos atomistas, dentre os quais destacamos Demócrito, para os quais tudo o que existe no mundo seria formado por partículas infinitas. O que ele queria dizer, o que ele dizia na verdade, era que nada pode surgir do nada. Então, os átomos eram partículas infinitas e indivisíveis, e que, portanto, eram as peças que, em associação, formavam tudo o que existe no universo. Porém, àquela altura, esse discurso, né, essa busca pela essência, pelo princípio, por um arqué, ela se limitava ao plano racional. E por muito tempo isso perdurou, né? Essa discussão de buscar o princípio das coisas, da matéria, ficou interrompido. Muito tempo depois, foram os cientistas a estudarem as partículas fundamentais, já denominadas átomos, em homenagem a Demócrito. A partir daí, vieram a ser criados os modelos atômicos, com vistas a representar, né, a buscar representar a estrutura dos átomos. Dalton foi quem primeiro elaborou um modelo atômico, segundo o qual os átomos eram esferas maciças, indestrutíveis e indivisíveis. Existe um tipo de átomo para cada elemento. Átomos de um mesmo elemento são iguais entre si. Átomos de elementos distintos diferem quanto à massa. Em uma reação química, os átomos se mantêm em tipo e quantidade, havendo apenas um rearranjo na formação de novas espécies químicas, e as substâncias compostas, formadas por diferentes elementos químicos, eram chamados os átomos complexos ou os átomos compostos. Entre o modelo de Dalton e o segundo modelo que viria a surgir, a ser reelaborado, houve a descoberta dos elétrons, que eram partículas subatômicas carregadas negativamente, o que fez supor que haveria no átomo também alguma estrutura, alguma partícula carregada positivamente para que assim o átomo se neutralizasse. Com base nessa nova descoberta dos elétrons, no caso, Thomson reformulou o modelo de Dalton e então elaborou um novo modelo atômico em que os átomos eram estruturas formadas por uma esfera maciça carregada positivamente, coberta por corpúsculos que tinham carga negativa e que seriam respectivamente os elétrons. Esse modelo ficou conhecido por modelo do pudim de passas, nome que não foi dado por Thomson. Portanto, o número de prótons e elétrons deveria ser equivalente para que se anulassem. Corpos que perdiam elétrons ficavam carregados positivamente e corpos que ganhavam elétrons ficavam carregados negativamente,
o que vieram a ser conhecidos como íons, cátions e ânions. Dalton difere de Thomson no indivisível. A principal mudança, né, entre esses dois modelos, como anteriormente eu salientei, foi a questão do indivisível, porque Dalton afirmava que os átomos eram indivisíveis, e com a descoberta do elétron, das partículas subatômicas elétron, que podiam ser ganhadas ou perdidas, o átomo já não era mais tão indivisível assim. Posteriormente, também com origem em experimentos, veio a surgir um terceiro modelo atômico, o modelo de Rutherford. Na época, ele estudava o fenômeno da radioatividade com alguns colaboradores. E, basicamente, no seu experimento, ele bombardeava uma fina folha de ouro com partículas de radiação, partículas carregadas positivamente. Ele percebeu que boa parte da radiação, boa parte das partículas com as quais ele bombardeava atravessavam a folha. 99% atravessavam a folha, enquanto 1% sofriam um desvio e em uma raríssima probabilidade aquelas partículas batiam e voltavam. Então, a partir daí, ele supôs que o átomo era constituído de duas regiões, porque se aquelas partículas elas cruzavam pela folha de ouro, quer dizer que elas passaram por um espaço vazio. Então, em seu modelo atômico, o átomo era constituído de duas regiões, o núcleo, carregado positivamente, continuando sendo carregado positivamente, e a eletrosfera, onde ficavam supostamente os elétrons. E eis o nosso terceiro modelo atômico aqui. Bom, o átomo já diferiu bastante. Temos o núcleo e a eletrosfera, na qual circundavam os elétrons, né? Carregado negativamente e cerca de 100 mil vezes maior do que a região do núcleo. Rutherford, ainda no momento de tentar explicar o valor das massas dos átomos, ele supôs a existência de uma terceira partícula subatômica, o que mais tarde viria a ser o nêutron. Só que ele veio a ser descoberto posteriormente. Mais tarde, as ideias do cientista Niels Bohr vieram a complementar o modelo de Rutherford, em um quarto modelo chamado de Rutherford-Bohr, no que ele vai diferir ao definir que os elétrons eram organizados em níveis de energia ou camadas eletrônicas, as quais a gente conhece, a gente estuda por as camadas K, L, M, N, O, P. O interessante ao se estudar o avanço dos modelos e teorias é perceber que o conhecimento humano sempre progride. O modelo ou teoria são aceitos e universalizados, até que se propõe uma nova versão que melhor explique o determinado fenômeno. E essa, digamos, correção constante não diminui a velocidade da ciência. Pelo contrário, a ciência não lida com questões absolutas, mas progride e se renova constantemente, ao passo em que o conhecimento humano progride. Pessoal, a gente encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender essa nossa introdução ao conteúdo e nos vemos em um próximo vídeo.